Bom dia, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um, que o Espírito Santo esteja presente nessa manhã aqui de uma forma toda especial, como nós sempre esperamos, né? Quando vimos ao culto do Senhor, nós sempre vimos com expectativa. Expectativa de que o Espírito Santo se faça bem presente, trazendo aos nossos corações aquilo de que nós precisamos. E também é uma ocasião de nós apresentarmos a Deus a nossa alegria por sermos dele, por tantas bênçãos que ele tem derramado sobre nós. Vamos ficar de pé para orarmos. Ó Deus, nós somos gratos a Ti por esta manhã. Somos gratos, ó Deus, pela chuva que cai, pelo frio. Ó Deus, porque eles revelam, meu Senhor, a Tua graça sobre nós. Eles revelam o Teu cuidado sobre a vida de cada um, Senhor. Sem a chuva não sobreviveríamos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque em tudo Tu revelas, ó Deus, o Teu cuidado para conosco. E nós agradecemos especialmente, Senhor, esse cuidado bendito que se revela por estarmos reunidos nesta manhã aqui neste lugar. Obrigado porque nos salvaste, nos resgataste do mundo, Senhor, de perdição, só pela Tua bondade, pela Tua graça. E nos fizeste congregar aqui nesta manhã, Senhor. Muito obrigado pela alegria de podermos ver os nossos irmãos, ver, Senhor, que Tu tens cuidado de cada um, Senhor. Obrigado pelas lutas que temos, porque nelas aprendemos a nos fortalecer em Ti e a depender dia a dia mais da Tua graça. Abençoa, Senhor, essa reunião. Senhor, derrama o Teu Espírito poderoso. Ó Espírito Santo, vem sobre nós, Senhor, nessa manhã. Inspira, Senhor, cada ato desse culto e inspira cada coração aqui, Senhor, a buscar, Senhor, cada vez mais a intimidade bendita com o Senhor, para que nós transbordemos cada dia mais da Tua graça. Louvado seja o Teu nome, em Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. A meditação do devocionário no cenáculo, do dia 30 de abril passado, tem por título Um Coração Alegre. E a autora, ela cita dois textos. Um deles é: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Também ela cita Tessalonicenses, que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Glória a Deus por essa certeza. A autora diz assim: comecei a notar uma ligação entre a condição do meu coração e mente e a condição do meu corpo físico. Quando ficava estressada, tinha dores de cabeça. Quando estava frustrada, meu pescoço e ombro doíam. Quando estava preocupada, meu coração batia forte, levando noites sem dormir. As emoções negativas não estavam apenas prejudicando meu espírito, mas estavam funcionando como um veneno potente para o meu corpo físico. Lendo Provérbios 17, 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Comecei a pensar em maneiras de ter um coração mais alegre. Um coração mais alegre impactaria o meu corpo físico? Eu me perguntei. Comecei a passar um tempo agradável com Deus todas as manhãs, listando coisas pelas quais eu era grata. No caminho para o trabalho, em vez de formular uma lista de tarefas para o escritório, eu ouvia música de louvor e adoração. Em momentos de frustração, quando parecia que tudo estava dando errado, eu deliberadamente focava apenas nas bênçãos que havia recebido das mãos do Senhor. Com o tempo, à medida que adotei esses novos hábitos simples, comecei a desfrutar de um coração mais pacífico, grato e alegre. E com esse coração alegre, como o bom remédio que é,
me sentir mais forte, mais saudável e mais equilibrada. Aqui é uma receita simples. Está funcionando, Bia? Aqui é uma receita simples, né, para você ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada, mais saudável, e não só a nível de mente, de espírito, a nível de corpo. A própria palavra dá essa receita. O coração alegre é bom remédio, não é? Mas, queridos, muitas vezes nós erramos o alvo. Porque tanto o texto de Provérbios que lemos, quanto o texto de Tessalonicenses, nos revelam a nossa responsabilidade de buscarmos a alegria no Senhor. A alegria no Senhor. Fazemos exercícios físicos para o corpo e esquecemos de exercitar nossa alma e o nosso espírito na alegria do Senhor. É um grande erro. A indiferença, a busca dessa alegria é prejuízo para nós, até para o nosso próprio corpo. E nessa manhã eu venho propor uma lembrança que nós devemos ter em mente, que, ao meu ver, não é tão cultivada na vida dos cristãos hoje em dia, que é a lembrança, como o próprio texto de Tessalonicenses falou no seu final, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que nós temos meditado o suficiente nessa vinda? Meditado que a nossa vida aqui é só uma preparação, é algo passageiro, o principal está por vir? O apóstolo Paulo, ele diz assim: já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E Paulo continua: e não somente a mim o reto juiz dará essa coroa, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Como é importante, queridos, para o nosso bem-estar, nós meditarmos na vinda do Senhor Jesus. E também o apóstolo João, ele fala mais uma coisa. Ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, quando ele vier, haveremos de vê-lo como ele é. Olha que maravilha. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Vejam, essa lembrança cultivada em nossas vidas transforma as nossas vidas, renova as nossas vidas. Então, nós perdemos muito em não meditar nessa certeza da vinda de Jesus e não lembrarmos no nosso dia a dia que ali, nesse momento, se concretizará toda a nossa esperança, as promessas se realizarão, veremos o Senhor como Ele é. Então, pensemos nisso. E vamos ficar de pé e cantarmos um hino que nos lembra isso. Nos lembra essa vinda de Jesus, que deve ser cultivada, essa lembrança deve ser cultivada no nosso dia a dia. A autora falou de coisas, de posturas que ajudariam na vida aqui. Mas eu proponho uma lembrança muito maior do que a autora nos traz. É lembrarmos desse momento, quando Jesus nos virá buscar. Tem playback não, né? Não, tá. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim
chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Dia quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir. Os remidos transformados logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor. Mas faustoso vem o dia da vitória do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Vamos orar de novo. Louvamos-te, ó Deus, por essa certeza. É pela tua graça, Senhor, que estaremos lá. Ó Senhor, essa certeza nos tira qualquer temor da morte e de qualquer dificuldade nessa vida. Porque sabemos, ó Deus, como Paulo falou em Tessalonicenses, fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Por isso, Senhor, nós glorificamos o teu nome. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Agora, queridos, vamos orar já pelo momento das nossas ofertas. Os irmãos que já vieram preparados, aguardem o cântico do Ministério Louvor e nós faremos nosso momento de ofertório. Vamos orar pelas ofertas. Senhor, nós agradecemos a Ti a possibilidade de podermos ofertar a Ti, Senhor, uma parte tão pequena daquilo que nos tem dado tão graciosamente, Senhor. Tem nos enchido de abundância, tem nos enchido, ó Deus, de sustento. Ó Deus, mesmo nos momentos, ó Deus, em que as coisas parecem, Senhor, que não estão tão de acordo com aquilo que nós esperamos, a Tua graça nos basta. O Teu Espírito nos consola, a esperança do Senhor vem nos ajudar. Abençoa, Senhor, o Teu povo com espírito de generosidade, de fé para contribuir com a Tua obra. E que Tu multipliques os recursos dessa igreja, especialmente os recursos que vêm do céu, os recursos espirituais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos juntos celebrar o nome do Senhor, declarando que Ele é soberano sobre nós. Nós podemos com palmas declarar isso pela nossa tremenda graça do Senhor. Quebra o jugo, declaramos isso. Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra, que treme a terra, com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Olha que tremenda, ó que tremenda graça. Que infalível amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Celebramos ao Senhor, adoramos, Pai. Faz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, no
do mal, o Rei da glória, o Rei dos reis, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Nós podemos declarar que Ele é digno, Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno, dizemos isso. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberta, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Cantamos e agradecemos ao Senhor, ó Deus. O Senhor é soberano, exaltado, nós adoramos ao Senhor, Pai. Seja, Senhor, entronizado sobre nós, seja, Senhor, engrandecido sobre nós, Senhor. Nós queremos continuar a engrandecer ao Senhor, aleluia. E nós queremos continuar, declaramos isso. Teu nome engrandecer. Será que você pode declarar isso? E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E Ele é grande, nós declaramos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade, Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Senhor, Por isso diante dele nos queremos, Pai, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno
confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Te adoramos, Senhor. Nós queremos juntos declarar que o nosso Deus é sublime. Ele é incomparável, não há outro nome como o nosso Deus. Nós queremos declarar isso nesse momento. Quem é como tu, Jesus, não há outro, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém além a ti. Não há outro igual, Pai. O Senhor é maravilhoso, exaltado, é soberano, é entronizado. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Vamos declarar que não há outro como nosso Senhor. Quem é como tu, Jesus, Jesus? Não há ninguém igual a ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém além de ti. Ele é maravilhoso, nós podemos juntos declarar isso. Exaltado nosso Senhor, dizemos: maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como nós já lembramos dessa manhã, nós aguardamos o dia da vinda do nosso Senhor, onde com Ele o adoraremos, exaltaremos, engrandeceremos e o veremos face a face. E que o nosso coração tem essa expectativa santa do Senhor. Que possamos declarar isso com essa verdade do Senhor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria
face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, Melhor que a vida é o teu Deus, amor. como espero. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Podemos dizer isso, maravilhoso, maravilhoso, Admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Podemos aplaudir ao nome do Senhor, nós te exaltamos, Deus. E nós confiamos num Deus que em todo tempo é Jeová Jireh sobre nós. Ele é Deus provedor sobre as nossas vidas. E nós podemos descansar nessa verdade, nessa certeza. O nosso Deus, Ele é um Deus soberano. A palavra de Deus nos ensina sobre um Deus que é provedor, que é aquele que provê sobre as nossas vidas vida, graça, que nos alimenta com a sua aliança em todo tempo. Nós podemos declarar isso: fogo, o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. podemos declarar, crendo nisso. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não Vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Vamos declarar que o fogo não nos queima. O fogo não me queima. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo.
tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Nós cremos, Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Pai, nós queremos colocar a nossa confiança no Senhor, ó Deus, daquele que vive e reina eternamente, que é provedor sobre nós. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus, seja o teu nome exaltado, Pai, seja o teu nome entronizado, Jesus. E nós, como tua igreja, queremos adorar aquele que vive e reina eternamente, que é Deus provedor sobre nós, provedor sobre a nossa casa, provedor sobre o nosso trabalho, provedor sobre a nossa família, sobre os nossos amigos. O Senhor é um Deus que provê vida e graça sobre nós. E nós nos rendemos ao Senhor, Pai. E nós te entregamos a nossa confiança e a certeza do nosso coração que o Senhor continuará a prover sobre nós em todo momento. Que o Senhor continuará a ministrar sobre nós em todo tempo, ó Pai. Em nome de Jesus nós te adoramos, te entregamos o nosso louvor, as nossas vidas em teus pés, em tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Aleluia. Você pode se assentar, meu irmão. Amém, queridos. Que bênção. Deixa eu esperar a Rô sair dali para poder vir para cá, que hoje ela está com as crianças, então chamar as crianças para estarem aqui à frente. Estenda as suas mãos, os irmãos. Senhor Deus, Pai, obrigado, Deus, pela vida dessas crianças. Obrigado, Pai, pelos seus pais. Obrigado por aqueles que os trouxeram. Obrigado, Pai, porque nós agradecemos ao Senhor por isso. Eu quero clamar em nome de Jesus, que nesse tempo a vida delas possam ser abençoadas pela Tua presença, pelo Teu toque, e que em nome de Jesus, o Seu amor e a Sua graça possa estar e permanecer sobre elas, Pai. Que o Senhor possa dar sabedoria e graça sobre a vida da Rosana, para que ela possa ministrar as crianças com alegria, com vida, mediante aquilo que ela preparou, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoá-lo neste tempo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós que estamos aqui, se você puder abrir a palavra do Senhor comigo. Primeiro no texto de Gênesis 12, e aí depois nós vamos para o próximo texto.
Então, Gênesis 12. É o primeiro texto que nós leremos. Obrigado, quem acendeu essa luz. Obrigado, seu Isaías. Gênesis 12, diz assim a palavra do Senhor Jesus. A partir do verso 1. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da terra da sua parentela, da terra da casa do seu pai, e vá para a terra que lhes mostrarei. Farei de vocês uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que os amaldiçoarem. E em você serão benditas todas as famílias da terra. E se você puder ir um pouquinho mais à frente, no texto de Gênesis 22. Veremos também a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 22, a partir do verso 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: toma o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus o havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe, e disse aos seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as suas próprias mãos. Caminhavam os dois juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. E Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão então respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou a Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda a mão contra o rapaz, disse o anjo, nem lhe faça nada, pois agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu único filho, o seu único filho. Abraão então ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Por isso, até hoje, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo chamou Abraão do céu e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e como as areias do mar. Amém. Até aqui. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Pai. Obrigado porque a tua palavra ela é rica para nós, ela é vida para nós. E nós queremos mesmo sermos dia a dia conduzidos, transformados, moldados e em todo tempo edificados pela palavra do Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade para mover em nós, para mover nos nossos corações, para mover nas nossas vidas com graça e com vida. Nós queremos clamar ao Senhor em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Amém, queridos? Quando nós pensamos sobre algumas perspectivas do contexto bíblico, ou algumas alianças que Deus foi fazendo ao redor da Bíblia, nós conseguimos perceber ou identificar na palavra de Deus 5 grandes alianças que Deus estabelece com o seu povo, e a quinta, que é a que encerra esse processo,
é a aliança de Jesus, entregando seu filho, Emanuel, para morrer até nós. Mas essa talvez seja a primeira aliança que nós vemos de Deus com o seu povo. Porque presta atenção no contexto da história. Quando nós cantamos hoje que Deus é um Deus provedor, como cantamos agora, Jeová Jirê, quando se fala, ou Jeová Jirê significa exatamente isso, Deus provedor, o Deus que provê. E quando nós olhamos para esse Deus que é Deus provedor, nós olhamos para esse contexto primário, porque até então, Deus, ele estava vivendo e falando por meio dos seus profetas, por meio dos seus juízes, por meio dos sacerdotes, e Abraão, ele inaugura uma primeira aliança que nos abençoa até hoje. Porque quando nós conhecemos a história bíblica, Deus em sua soberania e graça, ele institui, estabelece o firmamento, estabelece e constrói toda a criação, firma, cria todas as coisas, até que culmina na criação de Adão, depois na formação de Eva, e ao ser gerado esse processo, Deus estabelece aquele casal para que serem governantes sobre a terra, mas nós sabemos que o casal primário ali, eles pisaram na bola, e aí eles então pecam, e ao pecarem, eles então perdem esse relacionamento com Deus que eles tinham. E aí Deus vem então estabelecendo os seus princípios e separando um povo, não para que seja um povo distinto, no sentido de ser isolado, ou não no sentido de ser um povo que não se conecta com os outros povos, mas que eles fossem luz para as nações, para que eles fossem referenciais para aquele mundo que estava perdido. E ao começar a estabelecer desde Noé, e aí vai desenrolando, né, toda essa família, desde o filho de Noé, Sete, que é o filho que cobre a nudez do seu pai. Desde ali nós vemos Deus abençoando aquela família. De Sete vem todas as linhagens e culmina na linhagem de Abraão. Mas eu fiz questão de ler o primeiro texto, que é o início da história de Abraão, em Gênesis 12, porque esse texto marca uma ruptura. E eu preciso te fazer entender isso. Em alguns momentos, em alguns ambientes, rupturas fazem bem para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Deus. Por quê, gente? Abraão, ele estava numa consciência. Se você olhar a história do pai de Abraão, se você tiver depois olhar aí para trás, você vai ver que Terá, pai de Abraão, ele tem um desejo. E o desejo de Terá é que ele fosse para Canaã, para a terra que depois Deus dá ao povo como terra de sua propriedade, mas o propósito dele, ele teve um propósito estabelecido por Deus, ele iria até lá. Mas no meio do caminho, ele para e se estabelece num lugar onde ele se sente confortável. E nós precisamos entender que rupturas, muitas vezes com pessoas que estão paradas no meio do processo, são necessárias e essenciais. Porque quando Abraão, ele é chamado, a primeira fala de Deus para ele é, olha, saia da sua terra de comodismo, saia da sua zona de conforto, saia da onde os rebanhos de seus pais estão te sustentando, saia da onde você está confortável, você não está crescendo neste lugar. Numa segunda perspectiva, ele diz, olha, sai da tua parentela, da casa do seu pai. Por quê? Porque o seu pai não vai cooperar para que você chegue na terra prometida. Não vai cooperar para que você chegue na terra onde eu desejo para você. E aí ao dizer isso, ele fala, vá para uma terra que eu te mostrarei. E aí Deus então entrega uma promessa para Abraão. Ele fala, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu abençoarei grandemente, vai ser tu uma bênção, os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E Deus então estabelece uma primeira aliança com Abraão, e presta atenção, ele precisou ter uma ruptura da sua zona de conforto, ele precisou ter uma ruptura da sua parentela que estava acomodada naquele lugar, e ele precisou ter uma ruptura com aquilo que as outras pessoas falavam dele mesmo. Por quê? Porque Abraão era um homem de 75 anos, e a história vai dizer que a sua esposa era estéril, não podia dar filhos a ele, e já não era também uma criança. Mas naquele contexto, Abraão, ele rompe com a sua zona de conforto, ele rompe com a zona de conforto dos seus pais, e ele rompe também com a desconfiança que todo mundo tinha em relação a ele, porque ele olha para a sua realidade,
e ele entende que Deus separaria e daria um filho a ele, mas ele tinha também a sua crise de que ele não podia ter filho naquele contexto. Presta atenção no tanto de impossibilidades que às vezes nós colocamos na nossa vida. Presta atenção o tanto de empecilhos que às vezes nós colocamos por meio do ciclo, no meio social que nós estamos, por meio das pessoas que às vezes estão ao nosso redor e que às vezes vivem falando coisas que não cooperam para manifestar, ou que não cooperam para que vivamos a graça de Deus. Pessoas que nos jogam para baixo, pessoas que às vezes nos colocam sob um ambiente de opressão, de pessoas que em muitos ambientes nos colocam para trás, nos jogam para trás. Pessoas que muitas vezes não nos deixam, ou pessoas que nos auxiliam a ficarmos na nossa zona de conforto. Pessoas que nos auxiliam a ficar no lugar paralisado, confortável, e não avançarmos e não crescermos mais. E quando nós olhamos para isso, Abraão, ele começa a sua história tendo que romper com as coisas que o paralisavam. Romper com as coisas que paravam a sua vida, e confiar em Deus que é provedor de suas próprias promessas. E a primeira coisa que eu preciso te chamar nesse momento é: saia da sua zona de conforto. Nada cresce enquanto você ficar preso neste lugar de acomodação. Nada cresce enquanto você ficar preso neste lugar onde te colocaram, onde os teus familiares te colocaram, onde você fica aprisionado com as questões da vida. Aprenda a abandonar as pessoas que estão te prendendo ou não estão cooperando para a graça de Deus em você. Porque entenda, gente, existem muitas vezes, e aqui nós precisamos fazer um adendo. A Bíblia vai nos ensinar, e Jesus vai falar sobre isso, que nós devemos ser referenciais, influenciadores, luz de Deus no lugar onde nós estamos. Mas existem muitos ambientes que nós não influenciamos, mas nós somos influenciados. E esses ambientes que nós somos influenciados travam a nossa vida. Esses ambientes onde somos influenciados nos levam para caminhos que Deus não deseja para nós. Eu me converti na minha adolescência, eu tinha 15 anos de idade, e até os 15 anos eu vivi num ambiente complicado, de jogar bola, de beber muito complicado, de festas, de várias coisas. E aí quando eu tinha 15 anos de idade, eu me converto, Deus me alcança por sua graça, eu entrego minha vida para Jesus. E naquele momento, muito claramente, o pastor Jotinha, que era o meu pastor da época, ele percebendo que eu era muito influenciável, ele falava: Vinícius, você vai precisar escolher se você vai buscar a Deus até que você seja um influenciador, ou se você vai continuar sendo influenciado pelas pessoas e ficar paralisado. Porque os meus amigos me influenciavam a beber, me influenciavam, porque era o meio que eu estava inserido e eu não tinha maturidade nem força para lutar contra aquelas coisas. E aí então, por um período, eu tive que me afastar de alguns lugares onde eu costumava frequentar. Mas, depois que eu consegui ter a graça de Deus, e avançando e crescendo na graça, eu consegui ajudar os meus amigos. Hoje quase todos são convertidos, quase todos estão nas igrejas, lá na minha cidade. Isso é uma bênção, mas eles precisaram, ou eu precisei aprender a ser influenciador e não ser influenciado. E se existe uma sabedoria que nós precisamos aprender, é ter a inteligência, a capacidade de discernir os lugares onde nós estamos influenciando, ou os lugares onde temos sido influenciados, porque nós precisamos abrir mão daqueles lugares onde temos sido influenciados. E quando nós continuamos nessa história, entra a segunda parte da história. O texto, se você depois tiver curiosidade, ler na sua casa, do capítulo 12 ao capítulo 22 de Abraão, você vai ver uma história muito grande permeando esse contexto. Por quê, gente? Preste atenção na história. Abraão é chamado, lá em Gênesis 12, com 75 anos, com 100 anos, perdão, a sua esposa tinha 75. E naquele contexto daquela época, muitas saem da terra, aparece Ló, ele leva Ló na história. Ló tem toda aquela crise com Ló, todas as questões que acontecem naquele ambiente. Mas nessa perspectiva do Gênesis 22, o filho já chegou. Preste atenção que a promessa já estava acontecendo. Ele já tinha sido abençoado com Isaac. Isaac já era uma realidade para ela, porque no meio do caminho ele fez um monte de atrapalhado. No meio do caminho ele escuta a Sara que olha e fala: não, olha, Deus pode me dar um filho através da minha
serva Agar, toma ela como sua esposa e Deus me dará um filho através dela. Nasce Ismael e nós sabemos, se você pesquisar um pouquinho o conflito que existe ali entre os árabes e os judeus, é exatamente a divisão desses filhos. Um ao lado do filho de Ismael, o outro é ao lado do filho de Isaac. E nós sabemos dessa história porque o próprio Deus diz que abençoaria também Ismael, faria dele uma grande nação. E aí nós vemos o conflito que existe até hoje por conta de um homem que decidiu ouvir alguém que não estava cooperando com a sua bênção de Deus, com o propósito de Deus. Mas quando nós olhamos nessa história, Isaac, nesse contexto, já era o filho único, Ismael já tinha saído de cena aqui. As coisas já estavam acontecendo da maneira que Deus tem estabelecido para ele. Mas Deus, o Deus que provê, também é o Deus que nos põe à prova. E existe uma grande diferença, que provação é completamente diferente de tentação. Deus não nos tenta, mas Deus nos prova. E existe uma diferença clara nisso. Deus não nos leva para um caminho de tentação, nos oferecendo pecado, mas Deus nos prova para crescermos e vivermos os teus propósitos. E nessa perspectiva e nessa diferença, Deus então põe à prova a Abraão, que é o texto que lemos. E uma prova básica. Só que não. Porque quando nós olhamos para esse contexto dessa carta, Deus coloca à prova Abraão e ele diz: Abraão, pega o seu filho. Lembra que eu te dei, que você esperou 25 anos para a promessa acontecer, que você já teve Ismael, mas não era por ele, era por Sara. E toda a história, o contexto que vai acontecendo, Deus diz: pega o seu filho, a quem você ama, e vá para Moriá, o monte de Deus, e ali ofereça-o em holocausto sobre os montes, o monte que ele mostrar. Presta atenção no que nós enxergamos nesse texto. Deus está provando Abraão, e Deus nunca nos prova em algo que não nos custe. Então Deus nunca nos prova em algo que seja fácil para nós. Seria ilógico Deus olhar para Abraão e falar: Abraão, pega um cordeirinho aí, o mais bonitinho, vai sacrificar no holocausto. Qual a diferença? Abraão era riquíssimo, Abraão tinha muitos que poderia substituir aquele lá, mas Abraão tinha só um filho. E muitas vezes nós queremos ter o Deus que provê todas as coisas para nós, mas nós não queremos o Deus que nos prova. Nós não queremos o Deus que nos leva pelo um caminho de dificuldade, de crises. O Salmo 23 descreve isso, e é lindo quando nós lemos o Salmo, mas é difícil quando nós vamos viver o Salmo, porque o Salmo vai dizer: olha, o Senhor é meu pastor, nada tem sentido falta, ou nada me faltará, Ele me faz descansar em verdes pastos, guia-me, espera a vereda da justiça. E dentro do Salmo, o texto vai falar: ainda que eu vá e que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal, porque o Senhor está comigo. Então, mesmo Deus que me leva para águas tranquilas, Ele também nos coloca sobre o vale da sombra da morte, onde nós estamos à mercê dos nossos inimigos, onde nós estamos à mercê das dificuldades, onde nós estamos vivendo as lutas e as dificuldades e as crises. Mas algo que é essencial para nós pensarmos, numa primeira perspectiva dessa vida de Abraão e nessa chamada de Abraão, é a sua obediência. Deus honra as nossas obediências. Gálatas vai falar isso. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: olha, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. E se nós obedecermos e plantarmos obediência em direção a Deus, nós também colheremos o fruto da nossa obediência. E a grande questão aqui no texto aqui, Abraão, ele é obediente à voz de Deus. O texto no verso 3 vai dizer que na manhã seguinte, a revista corrigida vai dizer que de madrugada, é a versão da Cleo, né? Eu sempre brinco que a versão da Cleo às vezes traz uns termos diferentes. Mas a versão da Cleo vai dizer de madrugada, ele pega todas as coisas, prepara todas as coisas e vai obedecer a Deus. Será que nós temos tido pronta a obediência em relação a Deus? Será que quando Deus nos ordena alguma coisa, nós temos sido rápidos em obedecermos ao nosso Deus? Porque se nós temos aprendido, e se a Bíblia nos ensina algo, é que se nós não
somos aprovados, se nós não avançamos no nível da nossa prova, se nós não obedecemos a Deus enquanto estamos sendo provados, aqui nós não saímos daquele ambiente, nós continuaremos naquele mesmas coisas. E às vezes existem pessoas que vivem sobre aquele ciclo de coisas que vão acontecendo, e aí a sensação de você já ter passado pela mesma coisa, e vai sempre a mesma coisa, sempre as mesmas dificuldades, isso significa que nós não estamos obedecendo e avançando em Deus. Abraão, ele é pronto em obedecer a Deus, mesmo que Deus o peça o seu próprio filho. Mesmo que Deus nos peça algo que nos custe muito, será que nós temos disposição para obedecer a Deus? Será que temos disposição para, de bate-pronto, em pronta obediência, obedecer ao Senhor? Será que temos a disposição para nos achegarmos neste lugar onde Deus quer nos levar? Porque Abraão já tinha vivido diversas coisas, diversos ambientes com o próprio Deus. Mas aqui Deus o leva em um lugar mais longe, ele fala: Abraão, eu quero seu filho. E percebe que Abraão não foi murmurador, porque o texto, ao descrever essas perspectivas, ele descreve de forma muito rápida a resposta de Abraão. De forma muito pronta a resposta de Abraão, se dispondo a ir para aquele lugar. Será que nós temos obedecido aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver? Será que nós temos obedecido e nos disposto, aberto mão daquilo que nos prende para irmos ao lugar que Deus deseja para nós? Uma segunda perspectiva desse texto é que Abraão teve uma tamanha fé. Não é difícil enxergar o porquê que Abraão é chamado do pai da fé. Não é difícil enxergar o porquê que Abraão vive algo extraordinário no Senhor e é referencial para todas as nações que venham depois dele. Porque Abraão não só obedeceu a Deus, como era proposto para ele, mas ele tinha a consciência de que, ainda que ele matasse o seu filho, Deus teria o poder para ressuscitá-lo. Hebreus 11 vai dizer sobre isso, vai mostrar a galeria da fé, vai falar que Abraão creu, e por ter crido, ele cria que Deus o ressuscitaria seu filho se ele o matasse. E presta atenção que, ao deixar com seus servos, no verso 5, ele diz: olha, nós iremos, eu e o rapaz iremos para lá, depois de termos adorado, voltaremos juntos e para junto de vocês. Presta atenção que ele não fala: olha, nós vamos lá e depois eu vou voltar para junto de vocês. Mas a consciência de Abraão era que Deus iria prover até mesmo o milagre de ressuscitar o seu filho. Que Deus iria prover até mesmo o milagre de trazer Isaac de volta à vida. Será que nós temos confiado no nosso Senhor a ponto de acreditar que até mesmo as coisas que estão mortas, em desesperanças, Ele pode trazer à existência? Será que nós temos essa certeza e essa confiança de que o nosso Deus é Deus que guia, que sustenta e que abençoa as nossas vidas? Eu teve um período da minha vida que eu estava num momento muito difícil, lutando com algumas questões pessoais, com algumas crises pessoais. E eu lembro que foi um mês, no segundo ano de faculdade, que eu por diversas vezes pensei em abandonar a faculdade. Eu falava: Deus, só mais um dia, amanhã eu vou embora desse lugar. Próxima semana, chegar sexta-feira, toda sexta-feira eu vou embora diferente. E naquele contexto, depois de Deus ficar em silêncio por um grande tempo, num dos meus momentos de oração, eu falava: Deus, está difícil, o Senhor não fala nada. Estou em angústia nesse lugar. E aí, depois de um grande tempo, a fala de Deus para mim foi: Vinícius, então, se eu te mandar sentar, você senta ou procura uma cadeira? Eu falei: Deus, eu procuro uma cadeira. E aí Deus de forma muito amorosa, Ele me repreendeu naquela manhã. Ele disse: olha, Vinícius, se eu quisesse que você procurasse uma cadeira, não seria eu. Se você continuar a se sustentar naquilo que só você vê, você não está vivendo por fé. E aí, depois daquele ambiente, eu falei: Deus, então me ensina a sentar sem olhar para trás. Mas muitas vezes na nossa vida, nós paralisamos porque nós não confiamos no Senhor. Nós não temos fé que o Deus que é provedor, que guardou a nossa vida até aqui, continuará a guardar a nossa vida no continuar dela. Deus
continuará a guardar a nossa vida enquanto vivermos. Mas muitas vezes olhar por fé é brigar com a nossa própria consciência incrédula. Porque muitas vezes nós estamos dizendo a Deus, estamos em direção a Deus, Deus, eu creio, e a nossa consciência está dizendo, eu creio, mas eu preciso de algumas seguranças. Eu creio, mas eu preciso estar bem de saúde. Eu creio, mas eu preciso estar com uma casa toda arrumadinha. Eu creio, mas eu preciso ter as minhas seguranças todas alicerçadas. Mas Abraão nos ensina que a fé é a certeza daquilo que não, das coisas que não se veem, daquilo que se espera. Romanos 11:1 vai dizer isso, quando nos diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E muitas vezes nós queremos viver com fé, a partir da nossa própria ótica. Muitas vezes nós queremos ter fé em Deus, confiando que Ele fará aquilo que nós mesmos estamos enxergando. Falando, Deus, eu creio, realize ali. Deus, eu creio, estou enxergando aqui. Se eu não enxergar, não vou crer não, Deus. Mas Abraão, ele tem essa consciência de que a fé o faria viver a um Deus que provê até mesmo o milagre da ressuscitação. E quando nós enxergamos isso, será que nós temos crescido em fé em Deus? Mas uma terceira perspectiva que eu enxergo de forma muito clara nesse texto é que Abraão tinha aprendido a ouvir a Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Se nós tivermos obediência e fé, mas não tivermos um relacionamento com Deus, a nossa vida não vai para frente. Se nós tivermos fé e relacionamento, mas não obedecermos, a nossa vida não vai para frente. Se nós tivermos obediência e um relacionamento, mas não tivermos fé, a nossa vida não vai para frente. E esse tripé é essencial para nós, porque nós precisamos entender que Deus nos leva para um caminho de obediência, onde precisamos manifestar a nossa fé e onde Ele está presente, se relacionando conosco. Porque o texto vai dizer que Abraão faz tudo certinho. Pensa depois, eu fico imaginando a volta, né? Dele voltando com Abraão depois de ter quase matado, porque ele literalmente, mais um pouquinho, ele tinha matado o filho dele. E aí tem que ser um milagre de Deus ressuscitando ali. Mas preste atenção no nível de capacidade de relacionamento desse homem de Deus. Porque ele escuta a Deus no primeiro momento e obedece a Deus, dá um passo de fé em direção a Deus. E depois de preparar todas as coisas, Deus envia um anjo para proclamar a ele, dizer, Abraão, Abraão, não faça isso. E Abraão, ele tem sensibilidade para ouvir a Deus. E para. E essa é uma perspectiva que eu acho muito interessante, porque muitas vezes, nós que estamos numa situação mais privilegiada, porque lembra, gente, dessa primeira aliança aqui, eles tinham que ouvir Deus ou quando iam no templo, ou quando iam fazer algum sacrifício, ou quando encontravam algum sacerdote, ou quando encontravam alguém que tinha autoridade para isso, para falar com Deus, ou quando Deus, por graça, se apresentava, enviava um anjo para se apresentar a partir dele. Eles não tinham a capacidade, ou eles não tinham a disposição que nós temos, de ter o Espírito morando em nós. Eles precisavam fazer algo, um evento, ou estabelecer, ou de uma manifestação sobrenatural de Deus, para que eles pudessem ouvir Deus. Agora nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, nós que temos um Espírito que deseja guiar o nosso coração, nós que já não precisamos mais buscar um Deus fora, distante, mas nós estamos buscando um Deus que mora dentro de nós. Nós muitas vezes não temos ouvido. Nós muitas vezes não temos nos relacionado com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós muitas vezes temos feito pouco caso do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Pensa, gente, o povo da antiga aliança, o povo do Antigo Testamento, eles tinham que ir no templo. E era sempre um ambiente de morte. Por quê? Porque se você lê Levítico, quando Levítico estabelece os princípios, e estabelece os níveis, estabelece os lugares onde a pessoa podia chegar, no Santo dos Santos só podia ir o sacerdote. E se alguém do povo não tivesse entregado o seu sacrifício, o sacerdote era fulminado pela glória de Deus. Então, ao contexto da época que você ia com uma cordinha, o sacerdote toda manhã, o sumo sacerdote toda manhã, toda vez que ele iria entrar no Santo dos Santos, ele colocava uma cordinha, o povo ficava lá de fora, porque não podia entrar só um, entrava lá para integrar sacrifício no lugar de Deus,
E se o povo não tivesse entregado sacrifício, que limparia o pecado e a culpa, o sacerdote morria. Então era um serviço totalmente difícil. E ainda assim, homens e mulheres gastaram a sua vida para buscar a Deus. Aí nós, que hoje temos muitas facilidades, que hoje temos a Bíblia impressa aí na nossa mão, em diversas línguas, versões, em diversas traduções específicas, nós muitas vezes não gastamos tempo para nos relacionar com Deus. E a grande pergunta dessa parte, de nos relacionarmos com Deus, será que nós temos aprendido a ouvir ao Senhor? Será que nós temos o nosso ouvido sensível para ouvir ao Senhor? Porque Deus fala. O Espírito Santo de Deus fala conosco. Ele quer falar através de nós. Ele quer se mover através de nós. Mas será que temos obedecido ao Deus que nos chama para uma aliança? Será que temos vivido em fé para um Deus que nos chama para uma aliança? Será que nós temos nos relacionado para um Deus que nos chama para uma aliança? Porque esse Deus que nos chama para essa aliança, Ele nos pergunta e nos convoca para isso. Se Abraão não tivesse tido a capacidade de ouvir a Deus, provavelmente ele teria havido uma frustração naquele ambiente. Deus teria que fazer um milagre. Porque, gente, milagre é uma coisa que nós não deveríamos gostar de receber de Deus. Porque milagre pressupõe uma crise gravíssima e pressupõe que nós furamos etapas. Quer um exemplo? Milagre no casamento. Deus nos dá um propósito de como nós devemos casar. A palavra de Deus está aí, que nós devemos casar de uma forma clara, tem os princípios de Deus, não devemos colocar em julgo desigual, temos que ter um caminho certo, temos que ter o propósito de Deus, temos várias orientações do Senhor que nós devemos seguir desde o Antigo Testamento, do Novo Testamento, e várias perspectivas. E aí nós casamos, ainda assim nós fazemos várias escolhas erradas nesse processo, escolhemos algumas coisas erradas, e aí, depois, no final da vida, nós vamos orar para Deus, ou em meias dificuldades, em meias crises, nós vamos orar para Deus, porque estamos sofrendo, porque o casamento não está bom, porque as dificuldades estão ruins, porque as lutas não estão na mesma perspectiva. E aí nós olhamos para o que a palavra de Deus nos orienta, nós precisamos ser guiados por Deus. Nós olhamos para o que a palavra de Deus nos orienta, nós não estamos obedecendo os princípios de Deus. E aí as dificuldades vão acometer para nós e a gente vai precisar de um milagre. Mas milagre pressupõe que alguma coisa deu muito errado. Um outro exemplo, nós não cuidamos da nossa saúde do jeito que deve cuidar, não praticamos exercício, não comemos direito, comemos um monte de industrializado, comemos um monte de porcaria por aí, à torta e à direita. Aí depois, quando a nossa saúde não está bem, nós vamos, Deus, remove a minha pedra, né? Nós temos aí que remover o pedra aí, né? Deus, remove, não bebe água, mas nós quer Deus, remove a minha pedra. E muitas vezes nós precisamos de um milagre de Deus, porque nós não cumprimos os princípios que Deus mesmo estabeleceu. Se nós não bebermos água, vai dar pedra mesmo no rim. Nós não nos alimentarmos direito, a chance de termos câncer é muito maior, porque a nossa geração já não come muito bem. Tem um monte de industrializado, tem um monte de coisa. Se nós não cuidarmos o máximo possível, aumenta a chance. E aí depois nós precisaremos de um milagre. Por isso que ouvir a Deus num relacionamento é o que nos faz nos sermos precavidos, sermos inteligentes, sábios, na inteligência do Senhor, de nos relacionarmos com Deus que quer guiar a nossa vida. Se nós não obedecermos, se nós não vivermos em fé, se nós não nos relacionarmos com o Senhor, nós não viveremos um Deus que constantemente é um Deus provedor. Porque Deus é provedor para aquele que obedece, tem fé, e para aquele que dispõe a se relacionar com Ele. Entenda o texto de Abraão, que Abraão, ele, depois da continuação desse texto, ele diz exatamente isso. Ele fala, Deus, obrigado, porque nesse lugar será conhecido como Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus proverá, o monte do Deus proverá. E muitas vezes nós queremos ter o Senhor que é provedor sobre nós, mas nós não queremos obedecer a Deus quando Ele nos ordena sobre algo. Nós não queremos ter fé e confiar e colocar a nossa confiança em Deus quando Ele nos leva para caminhos difíceis. E nós não queremos nos relacionar como com Deus e ouvir a Deus movendo através de nós. A nossa vida será uma vida cheia da graça de Deus, cheia da aliança de Deus, com essa convicção de que somos aliançados com o Senhor. É quando nós obedecermos,
quando nós tivermos fé e quando nós vivermos esse relacionamento com o Senhor que Ele nos chama. Deus nos chama diariamente para vivermos esse ambiente onde o Deus que provê sobre nós sustenta as nossas vidas, porque Ele é provedor. É muito bom quando nós conseguimos enxergar a provisão do Senhor sobre nós, porque Deus tem provido de formas extraordinárias. Não temos do que dizer, Deus tem faltado, tem dificuldade, lutas. Muitas vezes nós temos lutas, mas o Senhor não tem deixado de faltar alimento sobre nós, não tem deixado de faltar a saúde sobre nós, não tem deixado de faltar a graça sobre nós. E às vezes nós não agradecemos por essas coisas básicas, mas existem pessoas na nossa realidade que às vezes acordaram hoje sem ter jantado ontem, provavelmente não tem nada para comer. Existem pessoas no nosso contexto, amigos, na nossa própria cidade, no nosso redor. Existem pessoas que às vezes têm vivido crises dificílimas e nós não temos agradecido a Deus que tem provido saúde, que tem provido sustento, que tem sido um Deus provedor sobre nós, e nós não temos muitas vezes vivido. Eu falo que algumas canções que a gente canta é fácil de cantar, mas é difícil de viver. Essa é um exemplo dessa. Um exemplo claro, porque a música Jeová Jireh, ela vai nos falar, ó, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu não vivo pelo que vejo, eu não vivo pelo que está acontecendo, mas eu vivo pelo que creio, o Senhor irá prover de novo. E aí vai mais além ainda, quando ela diz, olha, a tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé no Senhor. É muito difícil de viver. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo em nós, para a tempestade, para o vento forte, para as crises não roubarem a presença do Senhor de nós, não roubarem a graça do Senhor em nós. E para que nós possamos continuar dia a dia vivendo um Deus que é provedor sobre nós. Um Deus que é soberano sobre nós. Para vivermos esse Deus soberano, nós precisamos nos render a Ele. Precisamos ser sábios também e verdadeiros ao dizer, Deus, olha, eu não tenho obedecido muitas vezes, mas eu quero obedecer ao Senhor, eu quero restaurar a minha aliança com o Senhor. Deus, muitas vezes tem sido difícil andar em fé. Muitas vezes tem sido difícil andar confiando no Senhor, mesmo a despeito das dificuldades. Mas eu quero continuar a crer no Senhor. E Deus, muitas vezes tem sido difícil me relacionar com o Senhor em alguns momentos. Às vezes, as coisas têm me roubado tempo, as coisas têm me tirado perspectiva e vida. Mas Deus, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Abraão, ele é abençoado, ele entrega um altar ao Senhor, e ele vive. E ele volta, e ele é marcado por essa perspectiva, porque ele decidiu obedecer, ter fé e se relacionar com o Senhor. Um homem comum, normal, não tinha nada diferente dele. Ser humano como a gente, se você olhar a história dele, ser humano igualzinho a gente, com um monte de dificuldade, com um monte de crise, um monte de lutas, um monte de coisa que precisava ser ajustada, mas ainda assim, obediente, cheio de fé, que se relacionava com o Senhor, sabia ouvir a voz do seu Senhor. Nós precisamos ter a nossa aliança restaurada no Senhor. Eu quero te convidar a orar comigo, meu irmão. E a minha oração nesse momento é para que nós, como igreja do Senhor, possamos restaurar verdadeiramente a nossa aliança com o Senhor. Possamos verdadeiramente restaurar o nosso coração perante o Senhor. Possamos mesmo restaurar a nossa vida e dizermos, Deus, eu quero ter a consciência de que o Senhor move através de nós. De que o Senhor é quem restaura as nossas vidas, derrama graça, vida sobre nós. Senhor Deus e Pai, eu quero orar por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse momento, Pai. E o clamor que eu quero fazer, não só por eles, mas por mim, por todos aqueles que estão no online, para que em nome de Jesus, Pai, a Tua presença, o Teu poder possa se manifestar através de nós. Espírito Santo de Deus, eu quero clamar para que o Senhor possa fazer vivificar em nós a Sua aliança, Pai. Nós queremos ser um povo, uma igreja que obedece ao Senhor, independente de qual seja a Sua direção para nós. Nós queremos também, Deus, ser um povo obediente, que caminha em fé com o Senhor, crendo que mesmo que precisemos de um milagre, o Senhor ainda manifestará a Sua graça sobre nós. Mas nós queremos também ser um povo cheio de um relacionamento vivo com o Senhor, Pai. Nós queremos ser um povo de um relacionamento vivo com a Tua presença, Jesus.
de um relacionamento em todo tempo eficaz, gracioso e abençoador uns aos outros. Por isso o Espírito Santo de Deus move as nossas vidas para que nós possamos mesmo viver essa presença. Move os nossos corações e mentes para que possamos desfrutar deste amor. E Espírito Santo de Deus, eu quero clamar nesse momento, Pai, que o Teu toque, a Tua vida, a Tua presença possa estar e permanecer sobre cada um de nós. E que em nome de Jesus, Pai, nós possamos abrir mão da nossa cabeça dura muitas vezes e obedecermos ao Senhor. Abrir mão da nossa falta de fé em muitos ambientes e entregarmos a nossa confiança ao Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nós queremos mesmo ter esse relacionamento vivo com o Senhor, para que possamos ouvir a Sua voz, Pai, para que possamos ouvir a Sua graça e o Seu amor sobre nós, Deus. Em nome de Jesus que eu oro, crendo no Senhor, ó Pai. Amém, Jesus. E amém. Aleluia. Além do mais, gente, hoje nós temos um momento muito especial, né? Nós temos aí nossos Dia das Mães. Dia das Mães é um tempo de muita graça, porque a maternidade, eu preguei sobre isso no dia 8, né, no Dia das Mulheres. As mulheres têm a capacidade de serem as únicas que podem frutificar e trazer vida para nós. Os homens tem uns aí tentando, mas a gente sabe que não vai dar certo, não vai conseguir. Mas tem tentativas, os caras estão tentando aí extraordinariamente frutificar de algum jeito. Mas nós sabemos que as mulheres têm essa capacidade extraordinária. E eu quero orar pela vida das mulheres. Ô Elton, chama as crianças para nós lá, para elas entregarem. Quero chamar as mulheres aqui à frente, todas as mamães. Então as mamães, para estarem aqui conosco. Benção, gente. Nós queremos agradecer como igreja a vida de cada uma de vocês, todas as nossas mamães que nos abençoam de forma muito graciosa, né? Muito bom poder ser abençoado por vocês neste tempo. E nós queremos entregar uma lembrancinha para vocês. Então, os homaiada aí, ó. Vai lá com a Bia, cada um pega um aí. Pode ser todo mundo, cada um. Pode ser as mulheres também. Já pegam lá com a Bia e cada um entrega um. E aí já vem entregando para as nossas mamães. Pode vir, gente. Vai vindo aí. Vai pegando e vem vindo, gente. Pode ir escolhendo aí. Pode ir na sua digníssima. Vai lá, gente. Foi todo mundo? Foi? Pera aí, gente. Aí todo mundo da igreja pode sentar que a Bia vai tirar foto ainda. Ficar bonitinho. Deixa eu sair daqui que eu não estou nessa categoria. Foi? Que bênção. E nós queremos orar por vocês. E é só uma lembrancinha, gente, para lembrar, assim como vocês expressam e manifestam um bom perfume de Cristo, essa vela também expressa um aroma. E assim como vocês nos abençoam, nós também podemos abençoar vocês. Que a graça de Deus possa estar sobre vocês. Vamos orar? Estenda as mãos aí, gente, para abençoar as nossas irmãs, mamães, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, pela vida de cada uma dessas mães, Pai. Obrigado porque o Senhor dá graça, vida, e o Senhor deu a essas mamães a capacidade de frutificar. Nós te agradecemos muito por isso, Deus, porque
elas frutificam filhos e filhas que abençoam gerações. Por isso eu quero, em nome de Jesus, abençoá-las neste tempo. Clamar pela bênção, pelo cuidado, pelo sustento do Senhor sobre cada uma delas, Pai. E em nome de Jesus, que a sua presença e a sua vida possa estar e permanecer sobre ela, Pai. Em nome de Jesus eu as abençoo e derramo da tua graça, do seu poder. Amém e amém. Vamos aplaudir a Deus pela vida de cada uma dessas mamães? Aleluia. Que bênção. Pode se assentar. Pode. Chega mais aqui, Rô. Rapidinho, gente. Parabéns para todas as mamães, tá? E hoje, para as mamães entenderem, é que tá só você aqui, né? A mamãe da Sabrina não está. Mas hoje eles aprenderam a palavra do o semeador, que está em Mateus 13, né? Então, o que nós fizemos aí? Elas plantaram um feijãozinho, né? Elas aprenderam a palavra do semeador, elas plantaram o feijãozinho com algodãozinho e vai crescer essa plantinha, né? E a Laurinha deu uma ideia muito legal. Posso dar para minha mamãe como presente de Dia das Mães? Falei, pode. Né? Então, para entender que é isso daí. Sabrina, também você explica para tua mãe. Tá bom? É isso aí, pastor. Deus abençoe, Rô. Que bênção, gente. Graças a Deus. Que alegria. Amém, gente? Só avisando trazendo luz para os nossos avisos aí das próximas 2 semanas. Então, nessa semana e até o dia 21, eu estarei de férias. Então, a partir de amanhã até o dia 21, eu estarei de férias. Se precisar de alguma coisa, Wellington, Cleo, que são os líderes, né, da igreja, Wellington, Cleo, Ira, Eliana, você pode falar com eles, a Bia, manda mensagem, manda alguma coisa que eles, se for muito urgente, eles me ligam, mas estarei de férias e como eu tenho um combinado com a Amanda, o meu celular ele fica em off, porque normalmente, quando era antigamente, eu ficava ainda respondendo, e aí eu não descansava, aí depois a Amanda brigava comigo. Então eu quero ficar bem, então, em nome de Jesus, que Deus possa dar graça. A Amanda não veio hoje, está doente, gente, então ora por ela, tá? Chegou de Teresópolis, na sexta ela ficou com febre, garganta ruim, tá? Toda aquela sintoma de gripe, né? Então, ontem ficou com febre o dia todo, então que Deus possa sarar também ela, em nome de Jesus. E as nossas atividades continuam de uma forma diferente. Então, na terça-feira, nas próximas 2 terça-feiras, nós teremos só culto presencial de oração. Então, já tem o pessoal que está combinado aí para fazer, mas somente presencial. Então, nessa terça-feira e na outra, não teremos online. Então, se você estiver, dispõe para estar aqui no presencial. Caso não esteja aqui, não teremos o culto online nas próximas 2 semanas. Quinta-feira continua normalmente, então na quinta nosso estudo bíblico nessa semana normal, vamos ainda dando continuação na lição 10, certo, velho? Continuação na lição 10, na outra quinta-feira eu já estou de volta, então, e aí a gente, se acabamos a lição 10, vamos para 11 na próxima quinta-feira, mas continua normal online. No domingo, nosso culto presencial online, estará conosco o pastor Dallas, lá de Sumaré. Eu confundo, né, vocês sempre com isso, né, porque temos o pastor Dallas, que é de Sumaré, e o nome dele é Dallas mesmo, então ele vem aqui para ministrar com a gente, ele vai ministrar a palavra e o louvor, então vai dar uma folga também para o nosso Ministério do Louvor na semana, que nós estamos aí num batidão já faz algum tempo, sem folga nenhuma. Então o Dallas estará aqui ministrando a nós nesse domingo, junto com a sua esposa e algumas pessoas da igreja, e tem um outro pastor que eu sempre chamo, que é o Ualas, não é o Ualas, é o Dallas, então são 2 pastores diferentes. Tem o Dallas e tem o Alas. São 2 pastores distintos aí. Então nós teremos o Dallas aqui conosco nessa semana. E aí as outras nossas atividades todas normais, né? Do jeito que eu já havia destacado. Amém? Vamos colocar de pé, gente? Só uma lembrança, gente. Semana passada o Wellington esqueceu de lembrar isso também. Mas desde a semana passada, o nosso culto, já avisamos que agora nós estamos com uma nova conta da igreja, uma conta digital mais prática para a gente fazer as movimentações, para o Elton conseguir fazer os relatórios, e aí agora nós temos também o Pix. Então se você quiser levar para casa, o Elton ainda tem aquele cartãozinho, que é prático, né, porque aí você pode ler o QR Code, fazer tudo por ali também, que aí fica mais simples e mais prático também para que a tesouraria e a administração se organize. Amém?
Vamos orar encerrando nosso culto. Quero chamar o Ministério do Louvor para estar aqui também. Depois nós já adoraremos ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, pela sua graça. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui celebrando o Dia das Mães, celebrando também a aliança do Senhor sobre nós. Eu quero abençoar todas as mães aqui presentes, abençoar todos os irmãos e irmãs que estão presentes, os que estão no online, clamando em nome do Senhor Jesus para que a sua graça, o seu poder possa estar e permanecer sobre nós. Pai, guarda as nossas vidas, guarda os nossos corações na tua presença, Pai. Alimenta, sustenta as nossas vidas e faça com que diariamente possamos ter um relacionamento contigo durante essa semana, Pai. Abençoa, Deus, os nossos trabalhos, nossas famílias, nossos amigos e amigas, Pai. Em nome de Jesus, que todos os lugares que estivermos possamos ser influenciadores e cheios da graça do Senhor. Deus, derrama a tua graça sobre o teu povo, inunda sobre nós com a sua presença. E em nome de Jesus, que a tua presença e o teu amor possa estar e permanecer sobre nós, Pai. Nesse Espírito que nós oramos, crendo no Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Recebamos a bênção. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão, a consolação, andar diário com o Espírito Santo possa estar e permanecer sobre nós. E até nos encontrarmos novamente, essa graça, essa vida, esse amor, essa paz, possa guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Aleluia. Declare isso para o irmão que está ao teu lado. Que Deus me envolve em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão, que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho